Tá? Bom, pessoal, a gente está reunindo mais uma vez. É uma alegria que a gente se reúne. Hoje, como vocês podem ver, a nossa configuração está um pouquinho diferente, porque a gente estamos na quinta terça-feira do mês. E quando é quinta terça-feira, como sempre terças-feiras do mês, a gente faz um pouco diferente a nossa reunião. Então, hoje, a gente vai conversar um pouquinho e, caso vocês aí de casa queiram fazer alguma colocação, dar alguma opinião, levantar alguma questão, tudo bom? Então, fiquem à vontade, tá? Porque a ideia hoje é no sentido de a gente aproveitar esse tempo para uma interação maior, ok? Então, cada um de vocês que quiser se manifestar, tá? Levanta a mãozinha, ou então abre o microfone e aí fala e a gente vai poder conversar um pouquinho, tá bom? Então, vamos lá. Oi? Vamos fazer a nossa oração inicial. Habilita. Só um pouquinho. Alto. Nós agradecemos mais uma vez a oportunidade de estudo, e que nós devemos estar com a qualidade de amor, e conseguirmos Não está dando para ouvir nada. Tomando essa família para fora, segundo aquilo que o Senhor Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Senhor, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a todos sempre, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Amigos, a gente vai se esforçar para poder falar mais alto, mais devagar e o mais claro possível, para que a gente tenha uma boa interação. Se eu falo dessa forma, mais pausadamente, e mais alto que isso, ou nessa linha, dá para poder entender pelo menos o que a gente está falando? Espero que sim. Então, nós vamos começar, o Nicolau vai começar aqui com a gente, e aí vocês já fiquem bem atentos, porque se houver alguma questão, já vamos colocar para a gente ter essa interação de hoje, tá bom? Lembrando a todos que entraram, olha só, temos bastantes pessoas aqui, e hoje é a quinta terça-feira do mês. Como isso ocorre poucas vezes no ano, a gente sempre faz de uma forma diferenciada. Essa forma que a gente vai ter um bate-papo, tá bom? Boa noite, pessoal. Vocês estão me ouvindo? Ouvindo? Não. Mais alto que... Tá bom assim? Tá bem baixinho, Nicola. Tá baixo, mas dá para ouvir, mas tá baixo, realmente. E agora, melhorou? Sim. Vocês lembram o tema que nós conversamos na semana passada? Não lembro. Então, vamos recordar.
nós falamos sobre o suicídio. Um tema muito... Gente, o áudio não tá bom. Um tema... Nós falamos sobre o suicídio na semana passada. Será que se trocar o microfone? E nós queríamos continuar hoje um pouquinho sobre esse tema, falando sobre uma consequência do suicídio, que é nós passarmos por uma nova encarnação, e nessa nova encarnação sofrermos novamente a tentação do suicídio. Conseguiram ouvir? No quê? Do suicídio, você não está conseguindo ouvir? Estou assistindo, claro. Não, mas está conseguindo. Conseguiram ouvir, pessoal? Tá. Então, quando nós sofremos uma dificuldade muito grande, muitas vezes a gente sente que diminui as nossas forças. E nesse momento começam a vir ideias, muitas vezes, ideias ruins, para nós colocarmos fim a esse sofrimento. E muitas vezes esse fim a esse sofrimento não é tomando uma medida para solucionar o sofrimento, mas é tomando uma medida que aparentemente nos tiraria desse sofrimento, que seria cortando a vida. Então, o suicídio, ele acaba muitas vezes soando para nós, equivocadamente, lógico, como uma tentativa de nós resolvermos o problema que nós estamos passando, nós cessarmos o problema que nós estamos passando. Essa ideia de resolvermos o problema por esse caminho, que com certeza não é um caminho que resolve nada, essa ideia, ela não é só nossa. Muitas vezes, eu diria que praticamente em todas as vezes, essa ideia é nossa e de mais alguém. Esse mais alguém é outra pessoa. E essa outra pessoa, quase sempre, é uma pessoa desencarnada, que vem potencializar essa ideia que já era nossa. E muitas vezes, essa sugestão feita por uma pessoa desencarnada é tão intensa que ela já se mistura com a nossa e se torna quase, mas não totalmente, mas quase irresistível. E é sobre esse assunto que a gente queria falar um pouquinho hoje, sobre essa questão de uma influenciação espiritual quase irresistível, porém resistível. Então, nós conversamos aqui um pouquinho antes, com as pessoas que estavam presentes, sobre esse tema, e fizemos referência a um livro de Allan Kardec, chamado O Céu e o Inferno, no qual há algumas entrevistas com espíritos que se suicidaram. Um deles se suicidou justamente pela influência de um outro espírito. E aí nós conversávamos aqui
sobre o que fazer com esse outro espírito. E é essa pergunta que eu queria deixar, no primeiro momento, no ar aqui. Né? O que nós poderíamos fazer em relação a essa outra pessoa desencarnada que está tentando colocar ideias na nossa cabeça, ideias de suicídio. E esse assunto, eu jogo a bola em aberto para os meus colegas também comentarem um pouquinho aqui. Depois a gente volta a falar. Bom, essa é uma questão de difícil resposta, eu diria, nessa colocação do Nicolau, porque eu não passei, pelo menos nessa encarnação, felizmente, não passei por uma situação dessa, onde tivesse sendo influenciado, pelo menos que eu tenha percebido, eu tivesse com ideia de suicídio na cabeça. Mas eu penso o seguinte, a primeira questão a ser tratada, se é uma influenciação espiritual, a primeira questão é, mesmo a gente não sabendo exatamente quem é esse espírito influenciador, é vibrar em relação a ele com um sentimento de compaixão. Porque, na verdade, ele também tem problemas, né? Na verdade, ele está externando esse problema ao nível psiquiátrico. Então, um sentimento de compaixão, um sentimento de perdão e oração, para que ele também seja iluminado e ele próprio possa, digamos assim, diminuir essa carga de influenciação em relação a gente. Agora, acho que o primordial é uma tentativa de mudarmos a vibração, para que ele, numa vibração distinta, ou nós, numa vibração distinta da dele, não sejamos atingidos por essa vibração negativa dele, que nos influencia a cometer um ato tão drástico e que, na verdade, só causa mais problemas, não resolve problemas. Então, eu acho que, no primeiro momento, seria essa a solução. E lembrando e reforçando aqui, que o suicídio ele é muito complicado para a nossa evolução. Por quê? Porque ele interrompe a nossa, se consumado, ele interrompe a nossa encarnação. E talvez o bem maior que a gente tenha na caminhada de espírito de evolução seja a vida de encarnado, porque é aqui que é a escola onde a gente vai passar, vai aprender, vai ser testado, vai ser aprovado ou reprovado nessa caminhada. Então, atentar contra isso é um ato gravíssimo que vai só trazer mais consequências graves. Não vai resolver o problema, que eventualmente, ou os problemas que eventualmente estejam motivando a ideia do suicídio, mas, ao contrário, vai agravar mais ainda essa situação. Então, nesse primeiro momento, eu poderia dizer isso. Como o Nicolau havia colocado na reunião passada, a questão do suicídio é realmente muito complexa. A gente, de uma forma geral, pensa no suicídio de uma forma até bem preconceituosa, né? E pensando, que é um absurdo e tudo mais. A questão é que, de tudo que a gente vai estudando, é que o suicida, ele, como bem disse o Nicolau na vez anterior, ele precisa ser muito acolhido, porque é uma pessoa que está sentindo um grande sofrimento, para começar. Então, na medida em que há menos esclarecimento ou menos saber sobre a importância de a gente se manter nessa encarnação, então, o suicida, ou pelo menos a pessoa que tem alguma ideação suicida, pode, de alguma forma, se proteger um pouco mais. Agora, quanto menos informação se tem, quanto menos a pessoa que realmente tem essas ideias, ela tenha, ela vai ficar mais próxima realmente de cometer esse ato. E no caso, né,
muito bem explanado na semana passada, toda essa parte, e hoje o Nicolau trouxe para nós essa questão de que, inclusive, está no livro Céu e Inferno, a questão assim, uma pessoa que tem a ideação suicida, ela pode estar sofrendo uma obsessão? Sim, com certeza ela pode. E por quê? Porque ela pode, eventualmente, até já ter cometido suicídio numa outra vida, ou ela pode ter cometido algum ato contra uma outra pessoa que se sente no direito de cobrar e vai tentar influenciar para que essa pessoa não mais resista. Então, o ponto hoje, que a gente está fazendo uma das formas de uma pessoa que já cometeu suicídio poder crescer, evoluir, passar dessa fase de achar que só tirando realmente a própria vida, saindo dessa encarnação, que vai resolver o problema. Uma alternativa em relação a isso é a pessoa realmente reencarnar, ter provas e eventualmente passar por situações que vão prová-la para verificar se ela aprendeu. Aliás, todas as provas pelas quais nós passamos são exatamente o que a palavra diz, como na escola. São provas. Para quê? Para testar se o nosso aprendizado foi efetivo. E no caso do suicídio, se uma pessoa tem uma nova chance, reencarnou, e ela já cometeu suicídio numa encarnação anterior, ela vai ter, sim, possibilidade de passar por situações em que ela terá que mostrar que aprendeu e que está resistindo à agressão. Aí aparece, inclusive, para auxiliar nessa prova, eventualmente, algum ou alguns obsessores. Só que a gente, quando está encarnado, realmente, a gente tem um esquecimento, ainda que a gente tenha as nossas tendências, os nossos instintos e as nossas lembranças que estão toldadas pelo esquecimento, mas elas não são totalmente esquecidas. As próprias inclinações que a gente tenha, as próprias formas de a gente se comportar, já são mostras do que nós fizemos em vidas anteriores. Né? E aí, é sobre isso que a gente precisa ficar mais atento. E com relação a uma eventual obsessão, o que a gente já aprendeu, não só em relação a pessoas que têm ideação suicida, como qualquer de nós durante todo o tempo. Nós estamos sujeitos, sim, né, a ter outras pessoas, a gente tem pessoas, eu esclareço sempre isso. Eu vou me chamar de espírito porque eu sou espírito, só para encarnar. E eu sou também uma pessoa, então, de uma forma geral, mesmo que o espírito esteja desencarnado, ele é uma pessoa. Então, falar de espírito da pessoa, dá na mesma, tá bom? Só para deixar bem claro isso. Então, de repente, nós temos alguma pessoa que, naquele momento, por circunstâncias várias, está se manifestando e tentando nos reforçar a ideia de cometer um ato que nos tire dessa encarnação, a gente precisa realmente de um apoio, de um reforço. Porque só nós, se já estamos no sofrimento, ainda lidar com a influenciação do obsessor não é uma coisa fácil. Então, a importância realmente de a gente divulgar cada vez mais, de haver as instituições que apoiam, sabe, pessoas que estejam passando por sofrimento. Nós temos uma instituição no Brasil que é uma diferença, isso é verdade. Existe há tantos anos, né? Interessante porque, não sei se vocês sabem, ele foi criado por pessoas espíritas, mas ele não se coloca em relação ao espiritismo. Não, é um centro de apoio e de escuta, a escuta atenciosa. Portanto, muitas vezes, as pessoas que estejam com alguma ligação suicida, de achar que está um sofrimento imenso, e
que ela não está dando conta, não vai aguentar, então que é melhor ela tirar a vida para poder sair desse sofrimento, ela pode, por exemplo, recorrer a uma escuta. O CBD, por exemplo, é um trabalho belíssimo. E assim, outras formas de apoio e suporte que a gente possa recorrer, né? E ainda assim, a gente também precisa pensar esse conhecimento, a importância que é a gente estar encarnado. O que a gente pode fazer com isso? Ainda que a gente esteja passando por um sofrimento que nos pareça atroz. Quanto maior o sofrimento, mais a gente precisa de, sabe, eu fico imaginando como de repente a gente está numa piscina muito funda e está afundando, e aí a gente busca o fogo. Né? E aí, se alguém estende uma mão amiga, a gente consegue, pelo menos, se manter a pena. Portanto, eu acho que a ideia principal é a gente realmente reforçar a importância de que a pessoa que esteja com ideação suicida, ou aquela que já cometeu alguma tentativa, não conseguiu consumar, ela precisa de muito apoio, de muito suporte. Então, você está levantando a mão, você quer... Agora, eu acho que é importante que nós falamos de influenciação de uma pessoa desencarnada para com uma pessoa encarnada em relação ao suicídio. Mas temos que destacar que ninguém nasce com a destinação de ser um suicida. Não há nenhuma encarnação, nenhuma, em que a pessoa reencarnou, não, nessa reencarnação eu vou me suicidar. Isso não existe. E é importante a gente saber que todas as encarnações em que nós sofremos influenciação, que nós sofremos tentação para o suicídio, é porque nós combinamos antes de encarnar e preparamos não só para sofrer aquelas tentações, como para superarmos aquelas tentações. Há pouco, a gente, quando estava conversando antes da sessão virtual com as pessoas que estavam no centro, uma delas narrou para nós que ela própria sofreu muitas tentações de suicídio e que sempre havia uma ajuda que chegava. Contou para nós até de uma situação em que ela pensou em se atirar na frente de um carro e na hora chegou uma ajuda e impediu. Então, o que isso significa? Se tem uma pessoa desencarnada procurando nos influenciar, procurando nos levar ao suicídio, tem mais 10, 20 pessoas desencarnadas e encarnadas para nos tirar dessa situação. E essa pontuação, esse destaque, nós temos que fazer, porque, como a Fran disse, lendo essa mensagem ao qual nós fizemos referência no início, resistamos. Ninguém nasce para se suicidar. Ninguém reencarna para se suicidar. Sempre há uma saída, sempre há uma alternativa. E na hora em que a gente sente aquela ideação, peçamos ajuda, contemos para os outros. E quando nós ouvirmos alguém pedir ajuda, não vamos dar sermão, não, de forma alguma. Vamos procurar acolher, vamos procurar ajudar, porque talvez a porta de auxílio que o pessoa para justamente naquele momento ela superar. Falta um pouquinho de ajuda para ela superar e poder dar essa ajuda. Então, é um pouco sobre esse tema.
que botou aqui, nós não escutamos você. Na conclusão. Pessoal, o som melhorou um pouquinho aí? Não? Bom, a gente vai continuar se esforçando, tá bem baixinho, né? Nós vamos continuar aqui, nos esforçando para poder falar o mais alto possível. Eu acho que é o sinal, Nicolau, que a gente não escutou você no finalzinho, na sua conclusão. Veja se você repete, por gentileza. Não ouviram nada do que eu falei? Acho que eu estava com o microfone desligado. Não, foi só o final. Só o final. No final, eu disse que sempre ajuda virá. A exemplo do que nós ouvimos de um depoimento hoje aqui no centro, de uma pessoa que até pensou em se atirar na frente de um ônibus e na hora H vieram mãos que a impediram. Nós tenhamos essa consciência. A nação destinada ao suicídio. Oi, Fran, pode falar. A imagem fica só com o som. Veja se a gente consegue. Está picotando sua fala. Não, você tirou o som. Eu não ouvi, querida, perdão. A imagem, tirar o vídeo, ficar só no áudio, porque está picotando. Talvez seja o sinal da internet. Tirou o som, mas também. Agora tirou a imagem e tirou o som também. Pronto. Fala aí, pode falar. Então, eu disse, quem nasce com a tentação, com a destinação de ser um suicida. Uma coisa é nós nascermos para passarmos com a provação de sermos tentados. Outra coisa é nós nascermos para que efetivemos o suicídio. Isso não acontece, isso não é verdade. E disse mais, eu disse que se tem pessoa desencarnada tentando nos incitar ao suicídio, tem 10, tem 20 outras pessoas desencarnadas e encarnadas nos ajudando a nos desviarmos. E todas as pessoas que sofrem a tentação do suicídio, todas, invariavelmente, estão sofrendo esta tentação porque na programação de vida delas já houve um acordo de que elas poderiam superar essa tentação. Então, é para que nós peçamos ajuda. Se está vindo ideação suicida na minha cabeça, peço ajuda, a ajuda virá, com certeza, de muitos desencarnados e de muitos encarnados. E no final, eu falei para o Adriano se ele poderia falar um pouquinho sobre o tema, porque é um tema que, com certeza, quanto mais nós tivermos depoimentos a esse respeito, melhor seria. O Adriano já está vindo aqui. Então, pessoal, é só para deixar isso muito claro. Quando a gente diz que uma pessoa passa por uma provação, por um reforço de uma ideação suicida, ela já foi um suicida numa outra vida, isso significa uma oportunidade que ela está tendo para poder provar que ela vai resistir a isso. Mas, como bem disse o Nicolau, ninguém nasce com programação de suicida. Isso é absolutamente certo. O que pode acontecer, sim, ela ter exatamente essa ideia já fragilizada, portanto, ela vai ter uma outra oportunidade de uma encarnação para que ela possa vencer essa fragilidade. E essa fragilidade vai ser atacada de alguma forma? Sim. Pode ser reforçada por algum obsessor? Pode. Mas o fundamental é a
aquisição do conhecimento de que a vida é preciosa, a busca por auxílio de todas as formas e o auto-reforço, a sua busca por auxílio para começar através da prece, que é absolutamente essencial, mas é importante também que a pessoa busque várias formas de auxílio. Vai ter, com certeza vai ter. Vai ter de desencarnados? Sim. Vai ter de encarnados? Vai. E muitas vezes o auxílio, inclusive, é duplo, porque os encarnados que nos apoiam, que nos guiam, que nos protegem, eles vão influenciar outros encarnados ao nosso redor para que cheguem até nós, caso nós estejamos com essa fragilidade. Portanto, o auxílio existe sim, é forte, agora a gente precisa fazer a parte da gente. Inclusive, se a gente não tem uma direção, se não nos ocorre, se nunca nos ocorreu, então que a gente tem de alguma forma, busque auxílio, uma ligação para alguém, uma percepção, uma atenção a alguém que esteja dando algum sinal, que muitas das vezes, a gente já vê em muitas histórias de suicídios, é que as pessoas ao redor, elas não perceberam, elas não notaram que aquela pessoa estava manifestando algum tipo de sofrimento. Existem estudos seríssimos com relação ao suicídio. Não necessariamente a pessoa em depressão comete suicídio. É errado pensar que uma pessoa depressiva necessariamente vai pensar no suicídio. Não é bem assim. Até porque existem vários tipos de depressão. Existe, inclusive, a depressão sorridente. Pessoas que ninguém sabe que são depressivas porque elas não demonstram. Tá? Então, a gente que está, por exemplo, aqui no centro trabalhando, a gente vai acolher todas as pessoas e se prontificar a auxiliar. E, de alguma forma, nós também seremos orientados pelo plano espiritual a nos aproximarmos das pessoas que estiverem com necessidade de auxílio. Nós estamos aqui também para isso. Né? E isso não quer dizer que nós aqui que trabalhamos estamos imunes a esse tipo de sofrimento. Então, quanto mais também a gente aprende, mais a gente tem a possibilidade de sair vitorioso de uma eventual tentação, fragilidade e obsessão nessa área. Isso é importante que a gente deixe sustentar. Nenhum de nós está imune, né? A gente pode, eventualmente, ter alguma ligação, mas a importância do cultivo do conhecimento, do cultivo da interação, do cultivo de a gente ter perspectivas, ter alternativas de busca de auxílio. E isso é o que a gente busca fazer aqui, por exemplo, numa conversa como hoje, em que a gente se coloca, inclusive, à disposição. De repente, a pessoa está aí escutando, ela pode nunca ter nenhuma ligação suicida, mas pode compartilhar com a gente, por exemplo, alguma pessoa que ela conheça, que ela auxiliou, ou que soube de algum caso, ou sabe de alguém da família que passou por isso e conseguiu sair dessa. Né? Então, ou eventualmente já teve mesmo alguns pensamentos nesse sentido, e que tipo de recurso pode utilizar? Se alguém quiser compartilhar, seja de uma experiência própria ou de alguém que conheça, fique à vontade, gente. Hoje é um dia de a gente poder partilhar um pouquinho mais. Tá? Parecendo o Silvio Santos, pô.
pessoas passam de forma muito desapercebida. Quando alguém tenta se matar, você toma um susto. Mas quando alguém começa a beber diariamente, ou aumenta o consumo de álcool, ou começa a usar algum tipo de droga, ou precisa de mais remédios para dormir, e essas atitudes não mudam em nada o cotidiano dela, ela consegue trabalhar, ela consegue se relacionar, ela consegue estudar, ela faz tudo. Mas, aos poucos, ela vai tirando a perspectiva. É o que podemos chamar de princípio inconsciente, onde lá na frente o indivíduo ele perdeu e depende também da situação aonde ele acabou tendo o próprio vício. É o que colocamos como o vício. O vício vai tirando o princípio da vida, né? E como colocamos o vício, podemos colocar muitas outras coisas. Isso é muito ruim, mas nós só damos conta quando o pai criou todos os filhos e era alcoólatra. Ele acaba desencarnando por volta dos seus 50 anos de cirrose, mas viveu 50 anos e você me percebeu. E quando chegamos lá numa situação, é um suicida. E imagine quantos espíritos estavam em volta dele, né? Em torno dele, levando ele para o boteco para beber, levando ele para entrar numa discussão com a esposa para ele poder beber, ou levando uma situação para ele estar desempregado para ele poder beber. Então, tudo tem uma situação que leva ao espírito buscar o álcool, que entra muitas vezes pela porta da frente da nossa casa, que é onde devemos ficar atentos. Porque quando o suicídio, muitas vezes, ele aponta, então não vai fazer mais nada, a não ser recolher o corpo e rezar para o espírito. Mas, quando nós conseguimos, lógico, dentro não só da espiritualidade, mas dentro de uma convivência e de conversas com as pessoas e com aqueles que são tão difíceis. Eu tenho um amigo, eu digo que tenho porque em espírito continuamos amigos, né? Eu perdi há pouco tempo. Perdemos ele para o álcool. Perdemos ele para o álcool. E é muito triste, né? Porque ele era mais novo do que eu. Um grande amigo. E um cara super de bem com a vida, né? Todos que conheciam André, sempre ele estava alegre, de bem com a vida, auxiliando as pessoas, mas, infelizmente, nós perdemos para o álcool e um suicídio. Por mais que as pessoas tentassem auxiliá-lo, por mais que as pessoas buscassem tirá-lo do álcool, ele se entregou. Ele era uma pessoa que gostava muito de beber. E, com os anos passando, ele foi parando de ir, foi parando de buscar a espiritualidade. E, com o desencarne da mamãe dele, ele acabou se cuidando mais ainda do próprio álcool, né?
com essa situação, as pessoas todas estavam acostumadas, ele vivia, ele era uma pessoa alegre, uma pessoa divertida, mas, desde quando éramos jovens, já havia a questão da tendência, né? Já havia a questão de vício. E isso nós eu, particularmente, como era tudo uma festa, e era divertido, não olhamos para isso, né? Não tinha consciência disso também. Mas, foi uma pessoa que serviu muito, e perdemos ao vício, e que tinha muita vida pela frente. E era uma pessoa fantástica. Era uma pessoa que todo mundo queria estar próximo. Mas a espiritualidade, nesse sentido, nós rezamos, buscamos, frequentamos e, principalmente, não podemos perder a fé, pois, como eu estava falando com a Clara, temos sempre a oportunidade da próxima vida. Nós aprendemos nessa para levar para uma outra. Todo aprendizado que temos nessa, nós levamos para uma outra. Falhamos nessa, procuramos aprender para não falhar na próxima. E assim é a questão do suicida. O suicida, se ele falha nessa, ele se prepara muito para a próxima vida, para não falhar. Se ele for numa próxima ou no anterior, ele vai ser tocado várias vezes, ele vai ser obsediado várias vezes, para que ele possa errar novamente, né? E, muitas vezes, a porta de abertura são vistas. E aí, a gente tem que estar muito atento com essas situações. Alguém tem alguma colocação, pessoal de casa? Alguém gostaria de fazer alguma observação, alguma questão, alguma pergunta? Fique à vontade, pessoal. Ninguém? Todo mundo quietinho? Bem? Bem. Então, nós vamos encerrar por hoje. E na próxima terça-feira, na primeira terça-feira do mês, então nós temos novamente uma reunião em que nós vamos estudar um pouco. E aí, no caso, continuar o nosso estudo do livro dos Espíritos. Tá bom? Então, nós vamos encerrar agora com uma oração, desejando que todos tenham uma semana de paz, de harmonia, e que a gente também possa refletir sobre tudo isso que a gente falou aqui. Sempre é alguma coisa que vai ficar para nós. E, com certeza, possa ser útil em algum momento da nossa vida. Tá bom? Então, um grande abraço para todo mundo e a gente pode fazer a nossa pergunta. Tá bom? Muito bem, pessoal. Então, vamos todos elevar o nosso pensamento a Deus, respirar profundamente. Senhor, agradecemos mais uma vez a oportunidade de participar deste encontro. Um encontro que sempre nos traz muitas informações que, de alguma forma, colaboram para a nossa evolução de espíritos em aprendizagem. Pedimos a tua bênção, a bênção sempre, e a todos aqueles que integram esta egrégora maravilhosa do nosso Centro Espírita Simplesmente Amor. Que tenhamos todos uma boa noite, uma boa semana, e sempre renovada a nossa fé
e a nossa esperança. Gratidão, Senhor. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso, cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Bom, minha gente, então agora, para as nossas despedidas, podem abrir o microfone aí, todo mundo dá o seu alô, para que a nossa energia se expanda ainda mais. Pode liberar aí, pessoal. Boa noite, irmão. Boa noite. Boa noite a todos. Boa semana para todo mundo. Boa noite, pessoal. Até a próxima terça-feira. Tchau, boa noite. Boa noite.